O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós também somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste. E os amaste como me amaste a mim. Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está celebrando hoje comigo esta Santa Eucaristia, o Padre José Giambelli. Foi ele que me trouxe, ou melhor, me levou para o seminário em Bragança em 1978. Ele era pároco na minha cidade, em Viseu, e nesse ano de 78 ele foi feito reitor do seminário da então prelazia do Guamá, e eu fui com ele para o seminário. Estou aqui até hoje, graças a Deus. Hoje estamos celebrando juntos esta Eucaristia. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. E o Evangelho de hoje é uma prece feita por Jesus. Jesus reza ao Pai, pede ao Pai que os seus discípulos permaneçam unidos, para que dê testemunho do próprio Cristo, para que os outros vejam e acreditem nele. Portanto, aqueles que não conhecem Jesus Cristo devem buscá-lo, ter o desejo de conhecê-lo, pelo testemunho de unidade dos seus discípulos. Portanto, eis o compromisso, a responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus. A falta de unidade se constitui, portanto, podemos dizer, uma traição à nossa vocação cristã e um escândalo para aqueles
que não creem ou não conhecem Jesus Cristo. A unidade dos discípulos de Jesus tem como modelo e como referência a comunhão que existe entre o Pai e o Filho. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Portanto, assim como Ele e o Pai são um, Ele quer que os seus discípulos também sejam um corpo só, unidos a Ele, como Ele está unido ao Pai. Então, esta indicação de Jesus projeta a comunidade de fé para além das relações puramente humanas, muitas vezes fundadas sobre os nossos interesses pessoais. Esta unidade deve superar todas as barreiras e ir além também dos laços de sangue. É a unidade entre aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo deve ser o motivo, o incentivo dessa busca de unidade. Unidade que se fundamenta, portanto, na fé da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, Jesus me ama, Jesus ama cada um de nós. Ele se entregou por mim, se entregou por você, derramou seu sangue por mim, derramou por você. Portanto, nós somos amados por Jesus, Ele se sacrificou por cada um de nós e quer que todos nós, em torno do seu sacrifício, em torno do altar, formemos um único corpo e sejamos testemunhas deste amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Porque a relação entre o Pai e o Filho se fundamenta exatamente no amor recíproco. Jesus e o Pai são ligados por laços de amor, amor incondicional, que exclui todo e qualquer egoísmo. Não existe egoísmo neste amor. O egoísmo é contrário ao amor. O amor que gera confiança. Por isso o Pai envia o seu Filho ao mundo com a missão de salvar o mundo. E Jesus executa a sua missão de modo obediente, humilde e fiel. É necessário que nós, então, procuremos cultivar entre nós a obediência, a humildade e a fidelidade. Obediência a Deus e obediência à Igreja fundada por Jesus Cristo. Obediência a Deus significa que eu não quero fazer a minha vontade, mas é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus disse ao Pai: não a minha, mas a tua vontade seja feita, ó Pai. Portanto, Jesus procurou em tudo fazer a vontade do Pai. E um discípulo de Jesus não pode agir de maneira diferente. Deve buscar sempre essa vontade de Deus, não a própria vontade. Não satisfazer a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos caprichos, mas estar sempre atento àquilo que Deus quer de cada um de nós. Eu quero sentir com a igreja, eu quero amar a minha igreja, ouvir, acreditar e executar aquilo que ela me ensina, porque é sempre para o meu bem. A igreja procura sempre o bem dos seus filhos. Portanto, ela não ensina nada que não seja
para o bem e para a salvação de cada um de nós. Por isso nós temos que ter essa obediência à igreja, temos que ter esta fé de que é necessário seguir a sua orientação. Como alguém já disse, é melhor errar com a igreja do que eu acertar sozinho. Sentir, caminhar com a igreja. Estar atento, portanto, ao ensinamento da igreja, aquilo que o Papa nos propõe. Agir com humildade. Ter a consciência de que cada um de nós é apenas um servidor. Eu não quero ser patrão, eu não quero ser dominador, não quero ser referência. A referência é Jesus Cristo. Quando falta a humildade, significa que eu me deixo levar pelo espírito do mundo, o mundo contrário ao espírito. É o mundo da competição. É o mundo que busca o poder, o domínio, aparecer. Portanto, é preciso que eu tenha humildade de coração. O espírito do mundo gera divisão. Na humildade, eu busco viver junto com os meus irmãos. Por isso, devemos caminhar juntos. O orgulho e o egoísmo causam divisão, separação. A nossa fé deve ser cristocêntrica, isto é, deve ter Cristo ao centro de tudo. O contrário é o egocentrismo, não uma fé egocêntrica, isto é, que busco a mim mesmo, tenho como centro a minha pessoa, os meus interesses. Não, é Jesus Cristo. É para Ele que eu devo caminhar, é para Ele que eu devo indicar, apontar para os meus irmãos. É necessário que Ele cresça e eu desapareça, dizia João Batista. E o cristão que coloca Jesus Cristo como centro de tudo, ele se coloca do lado junto com seus irmãos. Cristo é o centro. É preciso fidelidade a Cristo, ao seu Evangelho, uma fidelidade à igreja. Se não houver essa fidelidade, eu acabo fundando a minha igreja, o meu grupo, me separo da igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, isso aconteceu no passado e continua acontecendo nos dias de hoje. Esta separação, esta divisão, por falta de fidelidade ao ensinamento de Jesus Cristo, porque eu interpreto os ensinamentos de Jesus ao meu modo, conforme o meu interesse, a minha busca pessoal. É necessário manter a fidelidade a Cristo, à igreja, custe o que custar. Esta falta de fidelidade é que gera a divisão, a separação. Infelizmente, até mesmo a guerra. Quantas guerras religiosas aconteceram no passado? Infelizmente, continuam acontecendo nos dias de hoje. É muito interessante aquilo que nos diz o Papa Francisco na sua exortação apostólica, a alegria do Evangelho. Ele diz o seguinte: dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras no bairro, no local de trabalho, quantas guerras por invejas e ciúmes, mesmo entre cristãos. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder,
prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar espírito de contenda. Mais do que pertencer à igreja inteira, com a sua rica diversidade, pertencem a este ou aquele grupo que se sente diferente e especial. O mundo está dilacerado pelas guerras e a violência. Estes dias, quanta violência, quanta guerra, quantos atentados destruindo vidas de pessoas. Quanta divisão por causa das ideologias acontecendo aqui em nosso país, porque se coloca a ideologia, o partido, acima do Evangelho. Não é mais Cristo que prevalece com seu ensinamento, mas o interesse de grupos e de pessoas, até mesmo cristãos, e cristãos que frequentam a igreja e comungam, mas que alimentam este espírito de divisão, de separação, porque não seguem mais Jesus Cristo, mas seguem a ideologia, o interesse particular de grupos, e não pode ser assim. Quantas guerras, violência, ou ferido por um generalizado individualismo que divide os seres humanos e põe-nos uns contra os outros, visando o próprio bem-estar. É preciso que nós superemos então tudo isso. Colocar Jesus Cristo no centro de tudo. Não buscar os nossos interesses, mas o bem da igreja, o bem de todos, aquilo que concorre para o bem e para a salvação de todos. Buscar a unidade acima de tudo. Evitar aquilo que divide, aquilo que gera separação, guerra e violência. Queria terminar com uma belíssima oração do Papa Paulo VI, oração que ele faz ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. É uma oração que nós deveríamos fazer sempre. Podem encontrá-la nas casas que vendem artigos religiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.